já vi essa palavra antes. Ah, would. Foi o Thiago que me ensinou a pronunciar. Mas o que será esse tal de would? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre verbos modais, modal verbs, também chamados de auxiliary verbs. Mas para a gente entender o que é um modal verb, a gente precisa saber o que é um verbo para começo de história. Verbos são aquelas palavras específicas que exprimem, expressam ações. Por exemplo, pular, correr, amar, estudar, trabalhar, etc. E que existem em todas as línguas. Do inglês não é diferente, ok? Pessoal, vamos falar da importância de se aprender os modal verbs. Por que eles são importantes? Bem, são duas coisas. A primeira é porque eles contextualizam os verbos. Ou seja, o que é isso? Vão indicar pra gente se a gente está pedindo permissão, se a gente está aconselhando alguém, se a gente está falando sobre possibilidade ou sobre probabilidade, etc. E a segunda coisa é que eles colocam o verbo no tempo, conjugam o verbo nos tempos. No vídeo de hoje, nós não vamos falar sobre todos os modal verbs, a gente não pretende esgotar esse tema, mas nós vamos falar de alguns deles. São eles: do, does, did, will, would, can e could. E para estes modal verbs existem três regrinhas. Quando a gente tiver uma frase afirmativa, na afirmativa os únicos modal verbs dessa nossa lista de hoje que são obrigatórios são will, would, can e could. Quando nós tivermos uma frase negativa, negando alguma coisa, nós vamos utilizar todos eles. E quando a gente estiver fazendo uma frase interrogativa, a regrinha é colocar todos eles e a pergunta sempre começa com eles. O modal verb sempre será a primeira palavra da pergunta. Bom, vamos aos exemplos. Observem a frase que aparece para vocês. Tiago works a lot. Bom, essa frase está na afirmativa. Tiago works a lot. Se a gente quiser colocar essa frase na negativa, basta acrescentar o modal que a gente está trabalhando. Nesse caso, a frase está no presente, então a gente precisa usar um modal de presente, o does, na negativa. Então olha só como ela fica. Tiago doesn't work a lot. Neste caso, nós utilizamos o does. Por quê? Porque a pessoa da frase é ele, Tiago, he. Lembram da regrinha? Com he, she, it, vamos usar o does quando a gente quiser colocar a frase no presente. Quando a gente estiver falando de outras pessoas, por exemplo, eu, você, nós, eles ou elas, a gente vai utilizar o auxiliar do, ok? E vamos supor que eu queira perguntar isso para alguém sobre o Thiago. Eu quero saber se ele trabalha muito ou não. Como é que eu faço essa pergunta? Muito simples. Lembra que eu falei para vocês que na pergunta o modal sempre começa? É a primeira palavra da frase? Exatamente. Então será Does Thiago work a lot? Percebam que na pergunta o verbo work volta para sua forma original, não tem mais o S, ok? Porque nós temos o does, a presença do auxiliar, logo não precisamos modificar mais o verbo. Bem, se a gente quiser colocar essa frase no passado, basta trocar o auxiliar e colocar o did. Uma ressalva importante, aqui nós não vamos ter uma exceção para he, she, it. O did vai servir para todas as pessoas. Se a gente quiser colocar essa frase no futuro, a gente vai trocar o auxiliar novamente e vai utilizar o will para todas as pessoas também. E se a gente quiser colocar essa frase no condicional? Ou seja, quando tiver uma condição atrelada, é o que a gente chama também em português de futuro do pretérito. Ia, íamos, iam, ok? Basta trocar o auxiliar e usar o auxiliar would. Nós vamos então utilizar os dois últimos modal verbs para falar sobre permissão e habilidade. Então na frase, por exemplo, Tiago works a lot, a gente pode dizer Tiago can work a lot. Ou seja, o Tiago pode sim, ele tem permissão, não tem problema, ele pode trabalhar muito. Ou então, Tiago can work a lot, no sentido de o Tiago consegue trabalhar muito. Ele tem essa habilidade, ok? Com o could, pessoal, é muito mais simples. Ele é uma espécie de passado de can. Enquanto o can quer dizer posso, pode, podemos, o could significa podia, poderia, poderíamos, ok? Basta então fazer essa substituição. Bom, pessoal, por hoje é só.
e espero que vocês tenham gostado. Confiram agora aí na tela um resumo de tudo aquilo que a gente viu no vídeo de hoje, porque tem bastante conteúdo, mesmo que a gente ainda não tenha falado de todos os modal verbs. E quem tiver interesse de baixar essa imagem com todo esse resuminho, é só acessar a nossa página, pois a gente já disponibilizou para vocês lá. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, deixem um comentário aqui no vídeo. See you later! Se inscreva no canal, curta este vídeo. Compartilhe com todos seus amigos. Tô pedindo. Gente, quero falar uma coisa pra vocês. Eu não sou o professor. Quem é o professor é a Fernanda. She's the man behind the crime. Ela é o homem atrás do crime, por trás das câmeras.